Eu me lembro nitidamente do melhor copo d'água que já tomei. O evento aconteceu perto do local onde passei a minha infância, na costa do Pacífico da Colômbia Britânica, no Canadá. Dirigindo no interior a uma certa distância, num belo dia de primavera, um grupo de nossa igreja foi em uma expedição de escalada até uma das mais altas montanhas da região. A faixa litorânea da Colômbia Britânica possui muitas montanhas que permanecem cobertas de neve por todo o ano. Pouco antes, havíamos deixado para trás o calor da primavera e nos dirigíamos às estradas não pavimentadas em direção à neve. Era o momento de estacionar os carros e concluir o restante a pé. Encontramos espécies de pássaros que eu nunca tinha visto antes, que eram tão amigáveis que comiam em nossas mãos. Uma enorme geleira alpina surgiu magnificamente diante de nós, com árvores esqueléticas bravamente se inclinando em meio ao gelo para receber o calor do sol de primavera. Observamos, tensos, quando uma nevasca atravessou a parte frontal da montanha por cima de nós. Ela não nos atingiu. No final da tarde, outra nevasca se moveu e nos forçou a voltar aos carros. Depois de escalar por um tempo no ar seco da montanha, uma sede inesperada lentamente começou a me atingir. Eu não tinha levado garrafa d'água, mas não me preocupei, pois aos pés da geleira saía um ribeiro que borbulhava caudalosamente ao lado da estrada que tínhamos acabado de subir. Eu entrei no ribeiro bem perto da sua fonte. Encontrei uma maneira de me curvar às águas correntes e tomei um grande gole d'água. Fiquei espantado com a sensação. A água não era somente refrescantemente gelada e limpa, mas o gosto dela foi uma nova experiência para mim. Nunca havia bebido algo parecido, nunca antes e nunca depois. Uma vez que dei o primeiro gole, fui compelido a tomar outro e outro. Quando finalmente não conseguia mais beber, me senti frustrado por ter atingido minha capacidade. A água era tão prazerosamente refrescante que eu gostaria de ter mais espaço para um gole a mais. Afinal, fomos criados para ter sede, e nada satisfaz a sede como a água alpina glacial. Água pura, borbulhante e gelada, com um teor mineral suficiente para dar-lhe sua própria assinatura. Se o pensar em água da montanha nos causa sede, imagina como será com a água da vida. Um dia iremos beber de um ribeiro ainda melhor, do rio de vida, que procede do trono e do cordeiro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmos 46:4. É um rio de fato e verdadeiramente beberemos dele. Eu acho que meu primeiro gole daquele ribeiro celestial será um tipo de bebida de prender a respiração, engolir o mais rápido possível, levantar-se para tomar ar rapidamente e abaixar-me para outro gole. Fomos criados para esse rio celestial. Esse é o nosso destino. Fomos formados de tal maneira que somente o rio de Deus satisfará os profundos anseios do espírito humano. Davi nos assegurou que Deus quer satisfazer esses profundos anseios do espírito humano, dizendo: os fará beber da corrente das tuas delícias. Salmos 36:8. Os prazeres do rio de Deus são nossa possessão. Bom dia! Estamos aqui no nosso primeiro dia de devocional e é muito bom te receber aqui para nós aprendermos um pouquinho sobre adoração. E já dessa forma, nós vamos falar sobre o rio de Deus. O rio que fala lá em Ezequiel 47, o rio que está lá em Apocalipse 22, nos versículos 1 e 2, que diz: então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós vamos falar dele, deste rio, que nós precisamos ter sede. Nós sabemos que Jesus é a água da vida, e do trono deles vem um rio,
que sai por ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre o rio que está lá em Ezequiel 47. Hoje nós vamos ler Ezequiel 47 e eu quero conversar com você sobre alguns pontos que nós podemos aprender sobre este rio e então sairmos à caça. Nós precisamos buscar este rio e nós vamos encontrar ele essa semana. Ezequiel 47 diz o seguinte: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía uma água de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Ezequiel recebe de Deus uma visão de um rio, e este rio era um rio que fluía, e ele minava de algum lugar. Ele fala que ele ia por todos os lados, né? E eu não sei se você consegue pensar e imaginar isso, mas nessa manhã eu quero que você abra a sua imaginação para pensar em água. Onde saiu água? Por onde saiu água? Não sei se você se lembra da crucificação, do momento que Jesus está morto. Naquele momento que Jesus já havia morrido, um soldado vem com uma lança e finca na sua lateral, no lado de Jesus. Então sai água. É por meio daquele momento, por meio daquele sacrifício que hoje nós temos vida. Por esta água que hoje nós recebemos a vida que nós temos em Cristo Jesus. Pense nisso. Lembre-se que o rio está associado ao sacrifício de Jesus por mim e por você. Continuando diz: mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me deram pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pela cintura. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se pode passar. O rio estava então aumentando de volume. Ezequiel estava entrando neste rio até onde ele não tinha mais controle, onde de repente o rio estava fluindo e levando-o e direcionando até onde ele desejava, até onde ele queria. O rio, ele era autogerador, ele na verdade fluía, não tinha um afluente o alimentando, ele se alimentava sozinho. Isso é incrível. E quando nós buscamos ao Senhor, é este o lugar que nós queremos estar. Tão dentro deste rio, tão dentro destas águas, que nós não temos mais controle. Mas o rio está nos guiando e nos levando na direção que Ele deseja, na direção que Ele sonha para nós. Ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer as margens do ribeiro. Quando voltei, eis que havia à margem do ribeiro uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Toda criatura vivente que vive em chamas, por onde quer que entrarem, estes 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Olha o que acontece às margens deste rio. Há curas, há milagres, há muitos peixes. E é isso que nós queremos viver todos esses milagres no Senhor. E nós podemos experimentar se nós estivermos buscando, caçando este rio. Os pescadores estarão em pé junto dele, desde Eugade até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas seus charcos e seus pântanos não sararão, serão deixados para o sol. Junto ao ribeiro, à sua borda, de uma e de outra banda, crescerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá seu fruto. Nos seus meses produzirá fruto para se comer.
produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário. Seu fruto servirá de comida e sua folha de remédio. Olha que coisa engraçada. Há peixes ali, há pescadores. E esses pescadores não estão indo atrás dos peixes, mas os peixes estão vindo até ele. Isso é uma promessa do Senhor. Quando nós buscamos o rio de Deus, há cura, há milagres e há peixes que vão vir, há novas conversões, há novas pessoas que vão vir porque eles estão atraídos pelo Senhor, eles estão atraídos pelo rio. O Bob Sword disse: estou cansado de presenciar crentes incrédulos passarem pelo rio dos nossos cultos de adoração e sair do outro lado, na maioria das vezes intactos. Eles saem um pouco molhados, dizendo: eles têm uma boa música naquela igreja, ou podem dizer: bom culto. Dói-me todas as vezes que ouço tais elogios fúteis dos que buscam, porque eu sei que eles experimentaram muito menos no meio do povo de Deus do que o que Jesus morreu para proporcionar. Todo culto que você está é uma nova oportunidade para nós caçarmos o rio de Deus, para nós entrarmos nessa água, para Ele dominar e tomar controle sobre as nossas vidas e para nós experimentarmos tudo que este rio pode nos proporcionar. Amém? E que este dia seja um dia que você busca o Senhor, busque este rio e você vai encontrar águas profundas, onde você não tem mais pé, você não consegue mais dominar nada, mas Ele está no comando de tudo. Não se esqueça que na descrição desse vídeo tem um desafio, um versículo e um louvor para que você amplie seus conhecimentos. E amanhã tem mais um devocional, então não perde não. Até lá! Tchau!